Irmão, nós estamos caminhando sobre o estudo desse livro aqui, ó. Porque todo presbiteriano inteligente deve saber, os autores são o pastor Adão Carlos Nascimento e o outro pastor Almir de Souza Matos. Nós estamos caminhando com ele nas lições dos fundamentos da fé. E hoje nós vamos entrar num tema muito interessante, que é a Igreja de Cristo. O que é a Igreja? Qual o seu entendimento a respeito da Igreja? Qual o conceito que você tem a respeito da Igreja? Se alguém lhe perguntar, você pertence a que igreja? Você vai dizer, eu pertenço a minha presbiteriana, mas o que isso significa? O que é a Igreja para você? Isso aqui é uma escola, tá? Então vocês podem perguntar, pode se posicionar, pode dizer o que é que vocês pensam, para a gente aqui desenvolver aqui um assunto, não ficar só no que o livro vai dizer. Eu vou começar a ler aqui os pontos aqui do livro aqui, vamos discutir sobre ele. Então, irmãos, o que é a igreja? Uma boa pergunta. Você pertence a uma igreja, você é membro de uma igreja. É verdade isso? É verdade isso. Mas qual o sentido que ela tem para você? O que ela significa para você? Como você entende a igreja? Talvez alguns entendam como um prédio, a construção lá com a placa igreja, presbiteriana, então ali é igreja, aquilo ali é igreja. Alguns entendem como uma organização. Não, é um grupo que se reúne lá. Outros entendem como, lá é uma assembleia. Vai lá um monte de gente lá. A maioria tudo não é crente. Mas no seu conceito, com a sua base da Escritura, o que é a igreja, irmãos? O que é a igreja? Isso aí é uma questão que a gente às vezes não para um pouco para pensar a respeito desse assunto na perspectiva bíblica. O que é que a Bíblia diz a respeito do que é a igreja? É muito comum a gente ter esse entendimento pelo conceito popular. Como igreja batista, igreja presbiteriana, igreja católica, igreja metodista, todo é nome de igreja. Não é isso? E a gente vai nesse conceito aí, né, e entende dessa forma. Então hoje nós vamos tratar sobre esses pontos. Nós temos aqui alguns pontos interessantes. O primeiro é o conceito bíblico da igreja. Nós vamos ver isso aqui. Depois vamos ver a essência e o caráter multiforme da igreja. Então a gente começa a ver aqui, já aprofundar um pouco aqui. E por fim nós vamos ver também os atributos da igreja. E por fim, as marcas verdadeiras da igreja de Cristo. Tudo isso, irmãos, está exposto nos evangelhos. Está exposto também no Velho Testamento. A igreja não é uma novidade. Não é algo novo que surgiu no Velho Testamento ou no Novo Testamento. A igreja ela vem caminhando na história, com outros nomes. Como no Velho Testamento, a gente vai ver isso aqui, mas ela existia naquela época. No Velho Testamento, a gente pode dizer que Deus escolheu uma nação, um povo. A nação de Israel. E a nação de Israel, né, ela perfigurava, ela simbolizava a igreja do Senhor. Que era a sua nação? Era a assembleia do povo de Deus. Então a gente vai caminhar por isso aqui. Eu vou começar a ler aqui o texto aqui, vou abrir aqui as aspas. Da forma que a gente vai lendo aqui, a gente vai discutindo aqui os pontos que os autores aqui colocaram, são muito interessantes. Ele começa assim, abre aspas. O plano de Deus para a nossa salvação inclui uma organização para nos arrebanhar. Então a gente começa a perceber que a ideia de igreja não vem do homem. É um projeto de Deus. Para quê? Para arrebanhar as suas ovelhas. Na antiga aliança foi feita com Abraão e ratificada no Sinai. Quando Deus deu a lei, essa organização era constituída pelos israelitas. Então a gente começa a ver que o surgimento da nação de Israel já apontava e já era uma igreja ali. Deus havia prometido a Abraão, dizendo assim: eu te farei uma grande nação e te abençoarei e te congregarei o nome. Gênesis 12, 2. Mas Israel quebrou a aliança com o Senhor e negou-se a receber o Messias. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Aqui falando de Jesus Cristo. Mas o ponto que o autor quer colocar aqui é o seguinte: quando Deus faz aliança com Abraão, ele promete uma grande nação.
a partir da semente de Abraão ali. E é ali que começa a sua estrutura como povo de Deus, e ali representava já a igreja. Então a gente pode dizer que a nação de Israel, nascida em Abraão, é a igreja do Velho Testamento. Isso é interessante, né, irmãos? Isso é muito interessante. Porque Deus vem caminhando na história do seu povo, congregando o seu povo. Ora, a partir de uma nação. Essa nação quebrou a aliança, não foi fiel, né? Mas Deus nem por isso deixou de continuar o seu projeto. Felizmente, abre aspas aqui de novo, felizmente Deus fez uma nova aliança através de Jesus Cristo. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. 1 João 1,12. E com este Jesus edificou a sua igreja. Olha só. Conforme ele mesmo prometeu, dizendo o seguinte em Mateus 16, 18: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele fala que vai, porque ele está edificando a igreja, e é uma promessa, que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso é, o inferno não vai vencê-la. Continua. Assim, a nação de Israel, como organização instituída para congregar o povo de Deus, foi substituída pela igreja. A congregação de Israel como povo apontava para a igreja. Então a igreja substitui hoje a nação de Israel. Abra lá em 1 Pedro 2,9. Para a gente ver isso aqui claramente aqui, para a gente não achar que isso aqui é só conversa do pastor. Mas vamos ver isso aqui em 1 Pedro 2,9. A clareza dessa mudança de Israel como nação para a igreja, sem perder a essência e o princípio, né, da igreja. Diz assim, 2,9. Olha só, isso aqui é no Novo Testamento, pela boca do apóstolo Pedro. O que é que ele está fazendo aqui? Ele está justamente trazendo as duas realidades para uma realidade só. Ele está unificando aqui as duas realidades, Israel como nação e agora como igreja. Ele diz assim: vocês, porém, aqui falando para a igreja, para os crentes, são geração eleita. Então, uma geração que Deus elegeu, como ele deixou também no Velho Testamento. Vamos lá. Sacerdócio real. Então, aqui eu não preciso que ninguém medie a minha relação com Deus. Eu mesmo sou o sacerdote diante de Deus. Então, eu faço essa mediação. Eu tenho acesso a Deus pelo meu sacerdócio, né? Nação santa. Olha só aqui, tá vendo? Então, o que foi que ele fez? Ele trouxe aquela ideia de Israel como nação, como congregação de Deus, para a igreja, com o mesmo conceito. A igreja é uma nação santa. É uma nação santa com os mesmos princípios, os mesmos valores. Isso aqui, irmãos, é de uma graça muito grande. Porque isso testifica que Deus é o mesmo, tanto lá como aqui. Tanto lá como o povo, como a nação, como aqui como o povo, como a igreja. Não deixa de ser nação. Tudo é nação de Deus. Tudo é povo de Deus. E ele vai mais aqui além. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Assim como eram aqueles nascidos em Abraão. A partir de Abraão. Continuam até hoje. Aqueles que são chamados por Cristo. Abraão sai de cena e agora entra Cristo. Ele continua aqui. Agora vem o propósito. Tanto o propósito de Israel, que é o mesmo propósito da igreja. Não mudou os propósitos, os princípios. Vai dizer, a fim de proclamar as virtudes daqueles que Deus chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que foi que Deus disse a Abraão? Ser tu uma bênção. Então, abençoe as nações. A partir de você, a nação de Israel vai abençoar as outras nações. Então, o princípio está aqui mesmo. Proclamem as virtudes daqueles que o chamou, né, das trevas para a sua maravilhosa luz. Assim como Deus chamou naquele contexto ali a nação de Israel das trevas do Egito para a sua maravilhosa luz. Você está vendo que a relação aqui é a mesma e o princípio aqui é o mesmo. Hoje como igreja do Senhor, naquela época como nação do Senhor. Mas as duas coisas, né, representam ali a igreja na dispensação, na antiga dispensação e na nova dispensação. Vamos lá. Mas o que é a igreja? O que é a igreja, irmãos?
Aqui, mais uma vez, eu vou ler aqui o pastor, ele agora vai trazer aqui um comentarista chamado Manford. É um teólogo, um estudioso, ele vai dizer o seguinte. Manford cita vários usos da palavra igreja para mostrar que na Bíblia essas palavras têm sentido diferente daqueles que são atribuídos em nossa linguagem comum. Então aqui ele vai dizer que esse autor, Manford, ele faz uma diferença do significado bíblico para o sentido comum popular que as pessoas têm da igreja. Então vamos caminhar aqui, abre aspas. Dizer, posso usar essa palavra para significar, primeiro, um edifício, quando digo, há 3 igrejas neste quarteirão. Então ele vai começar a fazer a diferença, o significado popular. Igreja como edifício. No Jardim Canadá existem várias igrejas. É isso? É verdade. Mas se você andar por aqui, você vai ver isso, né? A Bíblia não emprega a palavra igreja nesse sentido. Então a gente começa aqui já a discernir. A Escritura não emprega a palavra igreja para apontar os edifícios que têm a placa de igreja. Não é assim. Não está aqui. Ele continua aqui. Posso também usar a palavra para significar uma denominação. Né? Assim, a igreja metodista tem muitas congregações nessa cidade. Aqui no bairro Jardim Canadá, tem várias igrejas batistas, várias igrejas pentecostais e tem a igreja presbiteriana. É isso. A Bíblia, ele continua, não se refere à denominação com igreja. É interessante isso. Por quê, irmãos? Porque a gente não pode conceituar e nem pensar que igreja é uma denominação. Por quê? A denominação é uma nomenclatura. Não significa o conceito bíblico de igreja. Igreja presbiteriana, o que é que ele está dizendo? Você já sabe, né? O que é que a palavra presbiteriano diz? Uma igreja governada por um conselho de presbíteros. É isso que a palavra está dizendo, mais nada. Simplesmente isso. O que é que a igreja batista está dizendo? É uma igreja governada por uma assembleia dos batistas. É isso que a placa está dizendo. A gente não discerne isso, muitas vezes, mas essa é a verdade. Igreja presbiteriana, governo através de presbíteros, naquela organização ali. A palavra diz isso. Simplesmente isso. Então, a denominação não significa de modo nenhum o conceito bíblico de igreja. Ele vai dizer mais uma coisa, ele continua aqui. Posso empregar a palavra igreja para significar um fator cultural. Isso aqui é interessante. Que opera na comunidade. Por exemplo, posso dizer, a igreja opõe-se ao vício e à venda de bebidas alcoólicas. Então isso é o quê? É um fator cultural. Mas isso não significa dizer que a palavra igreja significa isso, um fator cultural. Não é. Não é. Não é. Ele continua. Né? Posso também usá-la para me referir a todas as atividades públicas dos cristãos como um grupo na sociedade. Então ele vai dizer aqui, posso dizer, a igreja da comunidade tal, onde me criei, ela é muito boa. Então aqui ele fala aqui em sentido de um grupo, de uma sociedade. Não é? A igreja da comunidade tal, onde me criei, é muito boa. Mas isso também não é o significado dentro de igreja, mas é empregado nesse sentido. Não é? Ela também pode também ser usada para aludir a uma causa. Por exemplo, sou a favor do desenvolvimento da igreja nesse bairro. Mas isso não significa que isso não traz a tradução correta do significado da palavra igreja. Não é? Isso é bem interessante, mas para a gente não confundir isso aqui com o conceito bíblico. Vamos caminhar um pouquinho mais. Diz o autor, os escritores do Antigo Testamento usaram 2 palavras hebraicas para designar a igreja. Isso aqui é o Velho Testamento. A primeira, Kaal, que vem de uma raiz que significa chamar. E é traduzida em nossa língua por assembleia. Kaal, né?
era Assembleia dos Santos. Então isso tem muito no Velho Testamento. É quando o povo se reunia em assembleia para ouvir, né, a mensagem dos profetas, para ouvir a mensagem da leitura da Escritura. Então aquilo ali era uma assembleia, ali representava a igreja, né? E a segunda palavra é dar, que vem de uma raiz que significa indicar ou encontrar-se ou reunir-se em um lugar indicado. Então nós temos aqui duas palavras do Velho Testamento, Kaal e Edar, né? Uma significa chamar, a outra significa se reunir em um lugar indicado. Então essas são as duas palavras que nós encontramos no Velho Testamento, que significam a palavra, que traz a ideia de igreja. No Novo Testamento, continua aqui os autores, a palavra igreja vem da palavra grega eclesia, palavra que significa assembleia da população das cidades gregas, que se reuniam para tratar de questões administrativas. Então naquela época era muito comum, não é? As pessoas, não é, iam para as arenas, né, para os teatros abertos ali, para discutir assuntos com relação à cidade, leis, projetos, não é? Julgamentos, tudo mais. Então isso era feito, a cidade se reunia para isso. Então era chamada de eclesia, não é? De eclesia. No Novo Testamento a palavra igreja é usada para vários significados. Então no Novo Testamento se usa a palavra eclesia, que significa assembleia. Mas tem vários significados. Então vamos ver aqui. Primeiro, a palavra igreja significa um grupo de crentes de uma determinada localidade, não é? De uma igreja local. Por exemplo, a igreja que estava em Jerusalém, a igreja de Antioquia. Então, primeira coisa, é um grupo de crentes. Então aqui a coisa que já começa a ser definida. É um grupo de crentes de uma determinada localidade. Isso é uma igreja. Mas você está vendo aqui de 100 denominação. Um grupo de crentes. Então, os crentes do Jardim Canadá, eles têm suas igrejas. Tem. Não é verdade? Tem. Mas a ideia é geral. É geral. Segundo, continua o autor. Segundo conceito aqui. Um grupo de crentes que se reunia na casa de uma determinada pessoa, uma igreja doméstica. Então isso também é igreja, no significado do Novo Testamento. Né? Nós temos uma reunião na casa do Abel. Né? Toda sexta-feira de 15 em 15 dias. Nós nos reunimos lá na sexta-feira passada. Ali, quando o grupo de crentes se reúne ali, passa a ser uma igreja familiar. A família dele e as que estão sendo convidadas para fazerem parte de crentes. E também dos convidados que vêm para ouvir a palavra de Deus ali. Então isso traz o significado de igreja. Lá tem alguma plaquinha, igreja do hotel, igreja da Tânia? Não. Mas funciona como uma igreja. 3 aqui. Vários grupos de crentes em diferentes lugares, unidos pela mesma fé. Vários grupos de crentes reunidos no mesmo lugar, pela mesma fé. Então aqui a gente começa a pensar no Brasil inteiro, não só no Canadá, como em Belo Horizonte, como em Minas Gerais, mas no Brasil inteiro. Um grupo de crentes que se reúnem em torno da mesma fé. Isso forma uma igreja. Mas tem denominação? Não. É uma igreja. Continua aqui. A totalidade daqueles que no mundo inteiro professam a Cristo e se organizam para fins de culto. Olha só. Então, irmãos, esses conceitos, a gente começa a perceber a amplitude do significado da palavra igreja, que não se resume apenas a uma denominação. É muito maior que isso, é muito mais amplo que isso. A abrangência é imensa, assim como o povo de Deus naquela época, que se espalhou, né, por todo mundo ali por causa dos seus cativeiros, dos seus exílios. Se espalharam. Mas deixaram de ser nação de Deus? Não. Estavam lá. Na Babilônia, na Síria, no Egito, em vários lugares. Havia ali o povo de Deus espalhado. E eram ali a igreja do Senhor. E por fim, eles comentam aqui dizendo o seguinte: é a totalidade dos crentes que no céu, quer na terra, que se uniram ou ainda se unirão a Cristo como Salvador e Senhor.
chamada de corpo de Cristo. Aqui ele começa já a trazer uma ideia mais concreta da igreja no Novo Testamento. Ela é denominada como corpo de Cristo em todos os lugares do mundo. Presente, passado, que já estão no céu, e futuro, que ainda virão a crer e virão a fazer parte de uma denominação, de uma igreja. Vocês estão vendo como é ampla a questão, mas qual é o conceito mais básico para nós dizermos o que é a igreja? O corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo, espalhado por essa terra, por esse mundo. Aqui, no Catar, no Japão, nos Estados Unidos, em todos os lugares do mundo, irmãos, existe um povo, um grupo que tem a mesma fé que nós professamos, que creem no mesmo Deus que nós cremos, que foram alcançados pelo mesmo Evangelho da qual nós somos alcançados, o Evangelho de Jesus Cristo. E esse povo forma a nação de Deus, forma a igreja do Senhor. Essa é a igreja do Senhor. Não é simplesmente uma denominação. Quando nós formos para o céu, lá não vai ter plaquinha. Aqui os presbiterianos, aqui os batistas, aqui os metodistas, aqui os católicos. Isso não vai existir lá, irmãos. Porque lá vai existir o povo de Deus, que é rebanhado de todos os povos, raças, línguas e nações, independentemente da denominação que ele faz parte. Esse é o conceito de igreja do Novo Testamento. Isso não me encanta, não, irmãos. Porque não há exclusividade. Não há exclusividade. Eu sou presbiteriano, eu vou encher o peito. Cara, eu vou furar seu balãozinho aí. Pare com isso. O céu não é exclusivo seu, não. O céu não é seu, irmãos. O céu é de Deus. Você vai lá como eleito e convidado por Ele para fazer parte lá do seu reino. Mas é dele. O povo é dele. Lá não vai ter. Aqui são os assembleianos. Vou falar. Não vai ter nada disso. Nós vamos conviver com todos essa multiforme beleza da igreja, em sua etnia, em suas línguas, raças, tribos, cores. Vai ser bonito demais. Então a igreja, irmãos, ela é o corpo de Cristo. E nós pertencemos ao corpo de Cristo. Não só nós aqui, mas todos que professam a mesma fé e o mesmo Senhor, Jesus Cristo. Esses fazem parte da igreja do Senhor. Não interessa se são pentecostais, se são neopentecostais, se são católicos, se não são, não interessa isso para Deus. Talvez para a gente interessa, né? A gente cria um monte de barreira com essa questão. Né? A gente não deveria fazer isso, a gente deveria conviver com essas denominações da forma mais tranquila possível, da forma mais natural possível, porque são irmãos nossos, são crentes. Mas se eles entendem daquela forma, a Escritura, ele tem aqueles princípios lá, respeite os princípios dele. Respeite isso aí. A não ser que vai ter muito confronto com a base da fé. Se ele vai dizer que Jesus Cristo não é Deus, então você tem que, aí não dá. Aí não dá para a gente conviver, não. Porque para a gente, Jesus Cristo é Deus. Mas se eles confessam isso, Jesus Cristo como Deus e Senhor da vida deles, amém, irmãos. Amém. Se elas não cortam o cabelo e só não usam saia, ou não usam calça comprida, deixa lá escolher eles com os conceitos lá deles, mas são crentes do mesmo jeito que nós. Se gostam de um culto mais barulhento, mais agitado, aí é a cultura deles. Mas eles são crentes como nós. A gente deve respeitar isso aí e não passar por cima disso aí. Se eles são mais quietinhos, caladinhos ali, também são mais silenciosos como os presbiterianos, né? E não são todos hoje mais em dia, dentro da igreja presbiteriana renovada aí. A gente tem que respeitar esses nossos irmãos. A gente não tem que fazer cara feia para eles, não. Porque isso é a igreja do Senhor, irmãos. A igreja do Senhor, ela tem essa multiface, não é? E a gente deve respeitar isso aí. E dizer, graças a Deus, Senhor, que onde a ligada tem uma igreja em cada esquina aí. E
estão pregando a sua palavra. Ok? Igreja é o corpo de Cristo, espalhado por essa terra. Vamos lá. Vamos ver aqui. A essência e o caráter da multiforme da igreja. Então, a igreja, irmãos, ela tem um caráter multiforme. O que é multiforme? Como? Muito bem. Multiforme é uma palavra formada por duas palavras, né? Muitas formas, multiforme, muitas formas. Muito bem, né? Cristo declarou o seguinte: edificarei a minha igreja, Mateus 16, 18. A partir dessas palavras surge a pergunta: que tipo de igreja Jesus edificou? Boa pergunta, né? A resposta é que a igreja edificada por Jesus é um organismo espiritual formado pelo conjunto dos salvos de todos os tempos, raças e lugares. Ela não pode ser discernida pelos olhos físicos porque é essencialmente espiritual. A igreja, ela é essencialmente espiritual. O seu rol de membros é o livro da vida. Já parou para pensar sobre isso? Está lá em Apocalipse. O seu nome e o nome estão escritos no livro da vida. Então, quem tem o rol de membros ali é o próprio Deus que escreve. Mas você não tem acesso a esse livro da vida. Mas você pertence ao livro da vida. Mas Jesus usou a palavra igreja também como outro significado. Ele disse, aí abre aspas aqui para o que Jesus vai falar. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma outra pessoa, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhos, toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dizei-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considerai como gentil e publicano. Aqui Jesus usa a palavra igreja para designar uma comunidade de crentes constituída por seus servos. É interessante esse texto aqui, porque fala aqui de disciplina da igreja. E essa é uma das características de uma igreja saudável, a disciplina dos irmãos. Ora, aqui é muito interessante, né, que o papel da igreja é o discipulado das pessoas, dos irmãos, e uns discipulam o outro pela conduta de vida de cada um. O que está acontecendo aqui? O irmão pecou. Eu vi esse irmão pecar. Eu vou lá com essa coisa. Fulano, cara, você pisou na bola, cara. Faz isso não. Vamos orar aqui, se arrepende e vamos orar. Ele vai, ô Marcelo, vai te catar, cara. Que história é essa? Tudo bem, o que é que eu vou fazer? Eu chego na igreja, procuro quem? Os oficiais, para não gerar fofoca. Eu vou procurar um diácono, um presbítero, vou compartilhar com ele. Olha, aconteceu isso, eu fui lá, exortei, ele não me deu ouvido. Vamos lá. Então, já se juntou 2 testemunhas. A gente vai lá conversar com ele de novo. Fulano, você fez isso tal, perdoa, tudo certo, tal. Não, ele também não quer dar ouvido. Não quer dar ouvido. Então, o que é que vai acontecer? Isso é trazido para a igreja, mas no contexto aqui de igreja aqui, é para a liderança da igreja. Vão julgar o caso do irmão e vão decidir o que fazer com ele, porque ele não deu ouvido. A quem? A exortação bíblica. Quando nós vamos exortar alguém, irmãos, não é a minha moral e o meu conceito que vai exortar a outra pessoa. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que exortar mediante a Escritura. A palavra diz isso. Está dizendo isso aqui, olha aqui que está escrito. Você pecou. E a palavra manda que você se arrepende e conserte. Mas se ele rejeitar isso aí, ele está rejeitando a quem? A mim? Não. Ele está rejeitando quem? A palavra de Deus. Ele está indo de encontro aos princípios eclesiásticos, aos princípios da igreja. Ele vai levar o assunto a um grupo de irmãos mais maduros que vão julgar a causa dele. E se ele continuar irredutível, né, infelizmente ele vai ser o quê? Excluído da igreja. Por quê?
Porque ele vai contaminar a igreja? Não, irmãos. Porque ele não se submeteu aos princípios bíblicos que organizam a igreja. Esse é o ponto. Ele se rebelou contra a própria igreja do Senhor. É o que Jesus está dizendo aqui. Mas se ele se arrepender, ganhasse o teu irmão, chama ele. Não joga ele. Não manda ele embora, né? Disciplina na igreja. Isso é saudável, isso, irmãos. Por que é saudável? Porque todos nós somos pessoas repreensíveis. Ninguém aqui é perfeito. Nem pleno em estudo espiritual. Nem eu sou assim. Nem eu sou assim, irmãos. Mas qual é o ponto aqui interessante? Não gere fofoca. Não gere tumulto. Não espalhe o que o irmão fez. Vai sozinho, exorta. Se não atender, leva um outro com você. Mais um. Como testemunha. Se não, vai para a liderança da igreja e comunica lá para eles. Então você vê que o tratamento aqui é para não expor nem o irmão e nem a própria igreja. Então cuidado pastoral. Esse texto é muito interessante, irmãos. Ele continua aqui, o autor. A igreja de Cristo é uma só, mas pode ser vista de diferentes ângulos. Ela pode ser vista como uma igreja militante e como uma igreja triunfante. Isso aqui é bíblico. Então a gente começa a ver aqui os conceitos de igreja na perspectiva bíblica. Primeiro que ela tem uma multiforma, ela tem várias formas. Então a primeira ela é militante e ela é triunfante. Isso está na Escritura. O que é uma igreja militante? O que seria isso? O autor vai dizer. É o segmento da igreja que ainda está na terra, lutando contra os principais e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Efésios 6, 12. Então nós somos a igreja que milita contra o pecado, levando o testemunho do reino de Deus. Então nós somos uma igreja militante. Então veja aqui a linguagem de guerra. Militante, milícia, no bom sentido, né? Aqui no bom sentido aqui. E nós temos as armas para o nosso combate. Está lá em Efésios 6, né? A armadura de Deus, né? A única arma ofensiva que nós temos é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Mas nós somos essa igreja militante. Por isso que nós sofremos tanto, irmãos. Nós lutamos contra o nosso pecado, que é uma batalha terrível no nosso coração. Nós lutamos contra o mundo lá fora, os conceitos, as suas ideologias, né, que vendem contra a Escritura, e contra o próprio diabo. Esses são os nossos inimigos, nós mesmos, o mundo e o diabo. Então nós estamos em constante luta, nós estamos militando, e as nossas armas são a palavra de Deus, ou é a palavra de Deus. Deu para entender ou não? E o que é a igreja triunfante? É a igreja que está com Cristo no céu, que já cumpriu o seu papel. Então nós temos a igreja militante e a igreja triunfante. Os que já morreram em Cristo vão lá correr lá em cima, aguardando o juízo final, onde Deus vai restaurar todas as coisas, não é? Vai tirar o pecado de cena, vai tirar a morte de cena e vai vir para o seu reino de justiça pleno. Não é? Isso é muito claro. Nós não vamos morar no céu. Muita gente pensa isso. Não vamos. O céu não é um lugar de seres humanos. O céu é um lugar de seres espirituais. É o lugar da morada de Deus. E nós não vamos morar no céu. Deus vai restaurar toda a sua criação. Isso é que é interessante. Nós vamos morar onde? Aqui na terra. Na Nova Jerusalém. Que vai descer do céu. Para ser colocada na terra. Nós vamos habitar nesse mundo restaurado. Sem o pecado. Sem a morte. Um mundo totalmente novo, restaurado pela graça de Deus e pleno. E eternamente. Então, essa igreja que está lá no céu, né, é a igreja triunfante. Mas ela vai voltar, né, com a segunda volta de Cristo, porque todos vão ser a igreja triunfante. Todo mundo, sem exceção. Nós vamos permanecer como igreja triunfante, por causa de Cristo, né, na sua segunda vinda. Né. Uma segunda característica da igreja multiforme.
ela pode ser descrita como visível e invisível. Militante e triunfante, visível e invisível. Isso aqui é a sua muito forte. É a sua muito forte. Visível é o segmento da igreja que se manifesta numa sociedade composta de todos quantos, em todos os tempos e lugares do mundo, professam a verdadeira religião juntamente com seus filhos. Então, nós somos a igreja militante e visível. Porque é importante que ela seja militante e visível nesse contexto que nós estamos vivendo. Por causa do seu testemunho. Esse é o nosso papel. A gente acabou de ler lá em 1 Pedro 2,9, né? Para proclamar as virtudes daqueles que vos chamam das trevas para a sua maravilhosa luz. Então ela tem que ser visível e tem que ser militante. As pessoas têm que perceber e ver a nossa conduta de vida, o nosso testemunho. Isso impacta o mundo lá fora. As nossas reações impactam o mundo lá fora. As nossas ações, se são cristãs, bíblicas, impactam o mundo lá fora. Isso confronta naturalmente. A igreja é uma entidade orgânica. Você é um crente orgânico, você não precisa se travestir de santo no domingo, né, para poder sair por aí. Aí a pessoa, o santão, sai na rua com a Bíblia debaixo do braço, né, aí eu vou impactar aqui a minha sociedade, o meu bairro. Aí vou para o culto de manhã cedo, tudo arrumado, bonito, perfumado, com a Bíblia debaixo do braço. Então, né, você vai para o culto. Isso é uma coisa aparente. E muitas vezes, né, não é o que está no seu coração. Quando você sai de igreja depois de domingo, começa a segunda-feira. Você tem outra conduta de vida totalmente diferente. Então, isso não vai impactar nada, nem ninguém. Aonde é que eu impacto o mundo lá fora, irmãos? No meu trabalho, na minha escola, né, na convivência no bairro com as pessoas. É dessa forma que a gente impacta o modo de tratar, o modo de lidar, o modo de conduzir os fatos e como nós reagimos a situações inesperadas. Se o evangelho está dentro de você, é uma mão na roda para isso. Uma mão na roda para isso. Outro dia eu fui fazer feira lá ali no BH, né? E a filha grande, a mulher passou com muita pressa, né? E eu vi que ela deixou de passar um produto. Ela passou com tanta pressa que não registrou, né? A filha dirigente lá. E eu vi que ela não passou, né? Aí eu encerrou a conta, eu fiz, olha, você esqueceu de passar esse produto aqui. Porque eu sei, se eu não fizesse isso, quem vai ser descontado dela, do bolso dela, aquele dinheiro. Aí ela pegou a nota assim, é verdade, eu não passei. Aí ela chamou lá, a gerente lá, e foi lá e você foi para ela refez a minha compra de novo, né? Só essas atitudes, irmãos, que impactam. As pessoas ficam assim, surpresas com isso, porque se fosse outro, não. Que povo pagar menos. Né? Tem uma história que me contaram, né? Isso é verdade, né? Quando lançaram a nota de R$100, né? Ela era muito parecida com a nota de R$2, né? Cada cor, aquela coisa toda, né? E uma irmã era crente, ela. Naquela época, a passagem de ônibus era menos de R$12. E ela deu a cobradora, né, do ônibus, naquela época também havia cobrador no ônibus, né? Hoje em dia não tem mais, é o motorista que faz esse papel hoje. E ela deu a nota de R$2. Só que a cobradora confundiu com a nota de 100 e devolveu ela 90 e poucos reais de troco. Ela pôs no bolso e foi embora. E chegou na igreja dizendo que Deus tinha feito uma graça boa para ela. Deus me abençoou hoje. Eu dei 2 e recebi 90 e pouco. Olha só, irmãos. Isso não impacta ninguém. Isso é um horror. Mas muito crente acha que isso é bênção do Senhor. Não é bênção do Senhor. Esses fatos acontecem para que você faça justamente o que você tem que fazer. Olha, você me deu o troco errado. Eu te dei R$2, foi R$100. Então, essa igreja visível, ela tem esse papel de proclamar as virtudes de Deus, sofrendo as consequências dessa proclamação. Quer ser perseguido? Seja um crente fiel no seu trabalho. Pastor, eu devo evangelizar no trabalho? De jeito nenhum. Você não é pago lá para isso. Você é pago para trabalhar. Trabalho não é lugar de evangelização, irmãos. Não é. Nunca foi.
Na sua hora de folga, no seu almoço, tudo bem. Mas na hora do expediente, faça o melhor com zelo e primor. Você vai incomodar todo mundo ao seu redor. Todo mundo. Você tá, cara, muito Caxias é babão do dono, do empresário, não sei o quê. Vão começar a falar muito mal de você. Por causa do seu testemunho. Porque você entende, né, a maneira correta, né, de testemunhar a Cristo. Faça o seu melhor, aonde você estiver. E não entre em conversa fiada, né, de coleguinha de trabalho, dessas coisas para poder, né, desestabilizar a sua fé e também a empresa. Né. E ela também ela é uma igreja invisível. É o conjunto de todos os salvos do presente, do passado e do futuro. É invisível porque só Deus a conhece. Crentes do passado, do presente e do futuro, mas só Deus conhece essa igreja. Quando é que nós vamos conhecer essa igreja? Quando houver a restauração final de todas as coisas, o dia do juízo final. Aí nós vamos ver essa igreja. Essa igreja vai se tornar visível. Visível e triunfante. Aqui hoje ela é invisível. Nós não vemos. Por quê? Quem sonda o seu coração não é o pastor. Eu não posso policiar a sua vida o tempo todo. Nem vou fazer isso, isso é meu papel. Mas Deus conhece o seu coração. E não tem como se esconder dele. Essa é a igreja invisível. Ele está sob os olhos dele. Então o que eu faço, o que eu penso, o que eu digo, né, está tudo diante dele. Não adianta esconder nada. Tudo vem à tona. Tudo vem à tona, irmãos. Não adianta esconder nada. Ou querer fugir de Deus, ou querer camuflar que você é crente não sendo crente. Isso é a maior bobagem. Porque Deus conhece o coração daqueles que são crentes. E conhece o coração daqueles que não são crentes. Conhece tudo. Fecha a igreja invisível, que nós não temos acesso a ela. A igreja também, continua aqui o autor, pode ser considerada também como organismo e organização. Aí é onde vai entrar as denominações. Né? Como organismo, a igreja é a união dos fiéis sob o vínculo do Espírito. Isso é um organismo vivo. A igreja é a igreja do Deus vivo. É o corpo de Cristo. É um organismo vivo. Não é um organismo morto. Porque Deus é vivo. Ele ressuscitou dos mortos. Então isso é um organismo, né, que é constituído por todos os fiéis sob o vínculo do Espírito Santo. É a unidade nossa, está feita pelo Espírito Santo, que nos une, irmãos. Não é a sua beleza, não é a sua simpatia, não é o seu carisma, não. O que nos une não é isso. Isso é muito superficial para fazer a nossa. Porque no dia que você deixar de ser carismático comigo, aí vai ter uma cisão. Não, está muito chato comigo, eu vou parar de me relacionar com ele. Não é assim. A igreja, irmãos, quem nos une aqui é o vínculo do Espírito Santo. Sendo você simpático ou não, sendo carismático ou não. Porque nós temos esse respeito uns com os outros. Porque ninguém aqui está no mesmo nível que ninguém. Ninguém aqui tem o mesmo temperamento que ninguém. São temperamentos diferentes, são níveis sociais diferentes, tem conceitos diferentes a respeito da vida. Mas o que nos une aqui, irmãos, é o vínculo do Espírito Santo, que habita em mim e habita em você. Isso faz com que nós preservemos a unidade do corpo. Isso é um organismo da igreja. Abel pode fazer uma coisa que eu posso não gostar. Mas eu não vou deixar de perder. Eu não vou deixar de ser, de ter a união com ele. Eu não vou deixar disso. Tem que respeitar. Ponto final. Então, isso é ele que faz ser um organismo. Como organização, a igreja é uma agência que tem como alvo de suas atividades a conversão dos pecadores e o aperfeiçoamento dos salvos. Olha só. Olha o papel aqui da organização. Conversão dos pecadores, aí vem a proclamação da palavra de Deus, a pregação do Evangelho e o aperfeiçoamento dos salvos. Como é esse aperfeiçoamento? Pelo estudo das Escrituras. É o organismo, né? É a organização que tem esse papel de trazer a maturidade cristã para a igreja. Através de quê? Ensino, pregação, escola dominical,
cultos, culto de oração. Isso movimenta a igreja. E qual é o objetivo aí? Não é? O aperfeiçoamento dos salvos, pela pregação da palavra de Deus. Quem me aperfeiçoa? É a minha oratória? Não, irmão, não deve ser minha oratória. Quem me aperfeiçoa são os princípios bíblicos que nós estamos discutindo aqui. Como Cristo diz, né? Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Como ele vai edificar a sua igreja? Qual é o princípio fundamental da edificação da igreja? Não está muito silencioso essa classe. Qual o princípio fundamental para a edificação da igreja? O seu organismo, a sua organização, a pregação da palavra. É o fundamento principal, irmão. Sem a pregação da palavra, ninguém amadurece, ninguém cresce, não. Por quê? Porque a palavra nos confronta, nos exorta, nos disciplina, nos consola, nos traz esperança. Não é verdade? Olha, se Cristo fundou a igreja e ele mesmo disse que as portas do inferno prevaleceram contra ela, o que é que ele está dizendo aí? Primeiro, ele é o Senhor da igreja. Segundo, que a sua palavra não vai ser destruída pelas portas do inferno. Ok? Apesar dessas distinções, devemos ter em mente que a igreja de Cristo é uma só. A sua essência está na comunhão espiritual e invisível dos verdadeiros crentes. Qual é a sua essência? A comunhão dos crentes. É a sua principal essência, dentro da sua organização. Já que a igreja de Cristo é uma só, o que dizer então do grande número de denominações? É uma boa pergunta, né? Gente, por que tanta denominação? Aqui nesse balde tem mais de 30. Por quê, irmãos? E é interessante, né, que o autor diz aqui, né, ele fala aqui, ele pega o texto de Filipenses 2:2, né? O desejo de Deus é que pensemos a mesma coisa, tenhamos o mesmo amor, sejamos unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Filipenses 2:2. O ideal seria a existência de uma só denominação. Seria ótimo isso. Agora, a minha pergunta é, isso é possível? Conhece a nossa natureza? Muito bem, não. Não é possível. Não é possível. Infelizmente não é possível. Por causa do nosso pecado, por causa da dureza do nosso coração. É isso que ele vai dizer aqui. Ó. Mas, infelizmente, não entendemos que esse desejo, não atendemos a esse desejo, nem atingimos esse ideal. Nossas limitações, tendências e características pessoais influenciam nossa maneira de ver e sentir nosso compromisso com Deus e o modo correto de servir ao Senhor. Então, aqui a gente chama de subjetivismo aqui. Então, sou eu. Eu escolho. Eu quero pertencer à tua igreja, porque lá me adapto melhor, lá tem mais a ver com a minha condição, com a minha sociabilidade, com o meu nível intelectual. É tudo assim, a escolha é feita dessa forma. Ou vocês não já repararam nisso? Hoje é. Pensando em pensar em uma igreja só, como a gente falou, nós já tivemos isso, né? Voltar no passado aí, quando era uma igreja só, que era comandada tudo, que era exatamente a reforma protestante. E é poder demais na mão de pecadores, pessoas falhas. Talvez essa distribuição de igreja que colocar seja melhor, né? Exatamente. Quantas tribos tem em Israel? 12. Por que não tinha uma só? Quantos apóstolos? 12. Por que não tinha um só? Então você está vendo que essa multiforme, né, essa sabedoria de Deus, ela não é que eu sou a favor disso, dessa visão, dessa divisão, né, da denominação, mas isso faz parte, irmão, da nossa natureza. Deus criou um povo formado por 12 tribos. Deus criou uma igreja formada por várias denominações. Não foge. Não está fugindo o preceito. Claro que o sonho é esse.
Isso vai chegar quando Cristo restaurar todas as coisas. Aí essas marcas vão cair todas. Não precisa mais disso. Aí vão ser realmente um só povo e uma só igreja. Né? Então ele fala aqui, né, com relação às nossas limitações, tendências e características pessoais. Isso influencia nossa maneira de ver e sentir o nosso compromisso com Deus e o modo correto de servir o Senhor. É por isso que eu estou na igreja presbiteriana. Eu não vou negar isso não, irmãos. Eu não vou negar isso não. Por isso que muitos aqui, o bairro aqui prefere igreja batista e uma igreja pentecostal, porque tem a ver com a sua subjetividade, com a sua maneira de entender, né, a vida cristã. Eles estão errados ou estão certos? A gente pode julgar isso? Não, porque aí eles também vão dizer que a gente também está errado. É complexo isso, está vendo? Quem vai julgar isso? Só o Senhor julga isso, porque ele julga os corações. Então, sabe? Esse é o nosso contexto. Então, a gente viu aqui essa questão do caráter multiforme da igreja. Ela é militante e triunfante, ela é visível e invisível, ela é uma organização e um organismo, não é? E ela tem essas características de várias denominações. Isso não é pecado, pois não, irmão? 33 mil igrejas católicas. 33? Aqui no Brasil? Se a igreja prega, irmãos, as Escrituras, é fiel à Escritura, não é? A igreja. Agora, se ela não é fiel à Escritura, aí a coisa complica. É o que nós vamos ver aqui. Atributos da igreja. Né? Faltam 10 minutos para encerrar aqui a nossa aula. Atributos da igreja. Né? A igreja tem os seus atributos, as suas qualidades. É isso que nós precisamos prestar atenção nesse universo de denominações, que é distinto de outras instituições. Então aqui ele vai fazer uma comparação de igreja com organização, com instituição, que não é igreja. Com qualquer empresa, com qualquer órgão, né, público, ou federal, ou municipal. Igreja é algo bem singular. A sua administração não é igual, né? A sua forma de trabalhar não é igual, né? Porque é um organismo e uma organização bem diferenciada. Então ele fala aqui que os atributos da igreja são, ele vai falar aqui de 4 atributos. Unidade, santidade, catolicidade e apostolicidade. São os 4 atributos que nós devemos prestar atenção na igreja. Primeiro, a sua unidade. A igreja é de caráter interno e espiritual. Esta unidade implica que todos os que pertencem à igreja participam da mesma fé. São solidamente interligados pelo um laço do amor e têm a mesma perspectiva gloriosa do futuro. O apóstolo Paulo falou dessas unidades afirmando: há somente um corpo, que é a igreja, um Espírito, que é o Espírito Santo, como também foram chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Então ele pega a unidade. Essa unidade ela é colocada pela própria Escritura. Ele fala, olha só, a unidade aqui. Há um só corpo, um Espírito, não é? Há uma esperança e uma vocação. Tudo é uma unidade. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Então isso forma a nossa unidade. Então se eu for uma igreja e eles creem nisso aqui, eles entendem isso, então eu posso comungar com esses irmãos. Não tem nenhum problema. Porque isso aqui é a base do fundamento da unidade da igreja. Né? É um só Espírito, um só Deus, um só Pai, né, que age por meio de todos e em todos. Essa é a unidade de forma. Por que nós somos unidos aqui? Por causa dessa unidade. Nós somos chamados e vocacionados por essa unidade. E formamos aqui o corpo de Cristo. A segunda coisa que ele fala aqui é a santidade. A santidade da igreja significa que todos os seus membros foram separados para Jesus Cristo. O que é santidade, irmãos?
palavra santidade vem de separação. Não é aquela coisa beata, aquela coisa assim de olheira, anda de qualquer jeito, não sei o que, não liga para nada. Isso não tem nada a ver com santidade, irmãos. O conceito de santidade é outro, completamente diferente. Nós somos separados, né, desse conceito do mundo para o conceito de Deus. Há uma separação aí. Você foi arrancado daqui. Né? O apóstolo Paulo costumava dirigir-se aos crentes chamando-os de santos. Evidentemente, ele sabia que os membros da igreja não são perfeitos, mas são santos no sentido de pertencerem a Cristo. A santidade completa só é encontrada na igreja triunfante, da nossa igreja. Então, a santidade é marca da igreja. Eu não quero mais viver pecando nos vícios que eu tinha antes. Claro que eu sou pecador ainda, né? Ainda luto contra isso, mas a minha escravidão ao pecado, isso foi quebrado. Deus me separou dele. Claro que eu convivo no mundo com as coisas do mundo. Né? E tem coisas do mundo que eu concordo. Né? Muita coisa na arte, na cultura, na literatura, que são coisas assim fabulosas. Né? E a gente pode consumir isso sem nenhum problema. Agora, quando essas coisas são ilícitas, aí eu pornografia, literatura, televisão, internet, então eu já falar. Porque isso vai prejudicar. Né? Isso, eu vim desse contexto aí, não quero voltar porque isso escraviza a gente. Os vícios, né? Os ídolos do coração, essas coisas estão separadas disso. Né? Mas nós estamos no mundo, irmão. Nós não podemos viver fora desse mundo. Nós não somos ETs, ou vivemos uma Matrix, né? como mostra o filme. Né? Mas pelo contrário, o nosso mundo é real. E eu devo usufruir da graça de Deus colocada aí fora, de uma maneira consciente, madura e bíblica. Isso aí, a vida cristã é muito alegre, é muito vívida, em todos os aspectos. Porque nós somos livres da escravidão do pecado, então nós podemos viver de uma maneira mais livre, que nós dizemos não ao que não presta, dizemos sim porque é o que presta. Então, se você gosta de cinema, assista bons filmes, leia bons livros, veja bons programas de televisão. Tem muita coisa boa aí. Não tem muita porcaria, mas sabe fazer a sua seleção. Isso mostra que você é separado do mundo. Você gosta de viajar? Vai, viaje o mundo. Isso é graça, irmãos. Isso é viver o Evangelho da forma saudável e madura. Sabendo discernir as coisas. Isso a santidade tem a ver com isso. E a catolicidade, o que é isso? O que é catolicidade, irmãos? É a sua universalidade. Todo mundo aqui é católico? Sim ou não? Hã? Eu acho que sim. Você acha que sim? Eu quero a resposta concreta, sim ou não? Claro, nós somos católicos. Nós só não somos romanos. Porque católico é universal. Católico é universal, irmão. Olha o que o autor diz aqui. Na antiga aliança, os servos de Deus pertenciam a um único povo, a nação israelita. Os gentios só poderiam tornar-se povo de Deus através da adoção da nacionalidade israelita. Na nova aliança, os servos de Deus pertencem a todas as nações, tribos, povos e línguas. Isso é a universalidade da igreja. Gente de todo canto. Você não precisa comprar a sua nacionalidade para se tornar membro, para se tornar membro da igreja de Cristo. Nós somos católicos. Nós somos universais. A igreja de Deus é universal. Não é? E a apostolicidade. Isso é interessante. Abra em Atos 2:42. Aqui está a nossa apostolicidade, né? Em Atos 2:42. Eu vou parar por aqui, tá? Depois na próxima hora a gente continua o resto aqui, tem muita coisa. Livro de Atos, capítulo 2, verso 42. Nós vamos ver aqui o que é que o autor está dizendo aqui com a apostolicidade da igreja. Isso tem a ver com os seus atributos. A igreja ela é apostólica. Interessante isso, né? Mas por quê? O que é que isso significa? Significa justamente o que
está acontecendo aqui em Atos 2:42. Olha só. Comecinho da igreja, né? Depois dos 3.000 batizados através do discurso de Pedro, né? Quando 3.000 se convertem. E aí, eles vão dizer como é que a igreja está caminhando na história do livro de Atos. Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então, a apostolicidade tem a ver com doutrina. A igreja, ela é apostólica, ela subsiste por causa da doutrina dos apóstolos. Que doutrina? Todo o Novo Testamento é apostólico. Todo o Novo Testamento. Olha quem escreveu o Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João, Paulo, Pedro, todos eles são apóstolos. E a doutrina da igreja, ela surge desta apostolicidade. A gente não foge a isso. A nossa igreja é apostólica, porque ela segue a doutrina dos apóstolos. Ela está fundamentada nessa doutrina. É o que Jesus diz lá em Mateus 16, vamos lá, Mateus 16, 17. Ele vai dizer aqui. Vamos ver como é interessante aqui. Diz assim: então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A minha pergunta é: que pedra é essa que Deus edifica a igreja? Que pedra é essa que Deus edifica a igreja? Aqui quem está falando é Cristo. Então não pode ser ele. Eu não falo sobre essa pedra, então está apóstolo Pedro. A doutrina dos apóstolos. Aqui, Pedro representa a pedra e Pedro representa os apóstolos. Então, a igreja é edificada sobre a doutrina desses apóstolos que eu estou passando para vocês aí. Pois não, tá? Pastor, mas aqui em Efésios 2:20, volta de alguma forma essa citação, colocando edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo, Jesus, a principal pedra do espelho, no qual é todo edifício bem ajustado, cresce para o tempo santo. Correto. Fundamenta aqui o texto de Pedro aqui. Cristo é a pedra angular dessa construção. Mas o fato é que quem edifica a igreja, irmãos, é a doutrina dos apóstolos. Quem foi que trouxe a doutrina dos apóstolos? O próprio Cristo. Então ele é a pedra fundamental da apostolicidade. Então esse é o nosso fundamento. E é interessante aqui que o livro de Atos 42, volta lá para encerrar aqui, só para finalizar aqui a nossa esse atributo da igreja, que é muito interessante. Que Pedro vai falar aqui da unidade orgânica da igreja. Primeiro a doutrina, depois a unidade orgânica da igreja. E na comunhão, o povo aqui na comunhão dos santos. Essa comunhão ela é fundamentada por quê? Pela doutrina. A edificação do mundo pela doutrina. Então você vê que o carro-chefe principal da igreja é a sua doutrina. No partir do pão. Onde é que está o partir do pão? Onde é que está isso escrito? Na doutrina. O partir do pão aqui é a comunhão, irmãos. A ceia do Senhor. E por fim, nas orações. Então aqui está a base fundamental da igreja. Doutrina, unidade e o seu exercício a palavra me fugiu aqui, que é o batismo e a ceia, fazem parte aqui da igreja. Doutrina, os ofícios da igreja, não é ofício, não, esqueci o nome. Então está aqui. O que, Rafael? Sacramentos, isso. Os sacramentos. Doutrina e os sacramentos. Isso são atributos da igreja. Então, se você está numa igreja e ela tem uma boa doutrina, pode ficar tranquilo lá. Mas se a doutrina não é bíblica, não é exposta, se não é exposta da forma correta, sai de lá. Não fica lá. Não fica lá. E você vai ser prejudicado. Vamos encerrar, irmãos. Então, nós paramos aqui e nós vamos estar trabalhando na próxima aula as marcas
da verdadeira Igreja de Cristo. E são três.